A indústria da banana é responsável por massacres, revoluções, guerras e acordos secretos com a CIA. A maior empresa de bananas do mundo chegou a agir como governo na América Central, controlando terras e infraestrutura. Derrubaram presidentes que buscavam mais direitos aos trabalhadores e colocaram líderes que favoreceram o lucro das empresas de banana. Sinceramente, depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para uma banana do mesmo jeito. Esta é a perturbadora história real do negócio das bananas. No episódio 1 vimos Sam, o homem banana, ascender de imigrante sem dinheiro a empresário de sucesso vendendo bananas maduras e tornando-se destaque no ramo. Se ainda não viu o episódio, clique aqui ou no link fixado nos comentários. Mas neste episódio, vamos ver o que aconteceu depois. Assim que Sam se envolveu com uma empresa chamada United Fruit, a história tomou um rumo muito mais sombrio. Para pagar menos impostos e taxas, Sam fez acordos privados suspeitos com autoridades do governo em Honduras. Mas o que você faz quando um político que você comprou deixa de ser comprado e para de cumprir o acordo que vocês fizeram? Sam enfrentava essa situação ao ouvir rumores de que seus acordos e subornos estavam em dúvida. Isso ocorreu porque, nos anos 1870, Honduras começou um grande projeto ferroviário financiado por empréstimos em bancos britânicos. No entanto, o projeto ficou sem dinheiro antes de ser concluído, deixando quilômetros de trilhos que não levavam a lugar nenhum e sem renda para pagar os empréstimos. Em 1900, esses empréstimos já acumulavam anos de juros compostos, e no total, Honduras devia cerca de 100 milhões de dólares aos bancos britânicos, muito mais do que podia pagar. Os banqueiros exigiram o pagamento e sugeriram que, se Honduras não pagasse, a Marinha Britânica poderia intervir. Os Estados Unidos estavam preocupados com tudo isso. Uma ação militar europeia violaria a doutrina Monroe, obrigando os Estados Unidos da América a se envolver no conflito. O governo dos Estados Unidos da América sugeriu outra ideia. Eles recrutaram a ajuda do banqueiro mais poderoso dos Estados Unidos, John Pierpont Morgan, e pediram para ele comprar todos os títulos ferroviários hondurenhos em circulação, refinanciar a dívida e emitir novos empréstimos. Em troca, John Pierpont Morgan pediu para assumir a propriedade do sistema ferroviário de Honduras e que seu banco coletasse impostos sobre todas as importações para Honduras. A proposta funcionou para quase todos. Funcionou para os britânicos, pois eles receberam o pagamento do empréstimo. Funcionou para os governos de Honduras e dos Estados Unidos, já que não haveria conflito militar. E funcionou para John Pierpont Morgan, pois a longo prazo ele lucraria muito. Apenas 2 grupos não se beneficiaram do acordo. O povo de Honduras, primeiro grupo, viu os termos como renúncia à soberania nacional. E o outro grupo que sofreu com o acordo foram empresários como Sam Zamuri. O modelo de negócios de Sam dependia das concessões e acordos com o governo hondurenho. A única razão pela qual Sam conseguia competir em preço com a líder do setor, a United Fruit, era porque sua empresa estava isenta de coisas como taxas de importação, o que permitia que ele mantivesse os custos baixos. No entanto, o John Pierpont Morgan deixou muito claro que esse tipo de acordo não seria mais honrado. Sam teria que pagar impostos extras, aumentando seus custos e impedindo que vendesse bananas tão barato quanto a United Fruit. Assim, todo o negócio estava seriamente ameaçado. Algo precisava ser feito. Sam logo tentou impedir o plano. Ele contratou lobistas para pressionar a Casa Branca e publicou vários artigos defendendo que os Estados Unidos da América parassem de interferir em assuntos estrangeiros. O governo dos Estados Unidos se surpreendeu com a repercussão negativa e descobriu que Sam Zamuri, o homem da banana, era o responsável pela atenção da mídia e de grupos de lobby. Em 1910, Sam foi chamado a Washington para se reunir com o secretário de Estado, que o alertou: "Não se envolva nisso. Isso é muito mais sério que seu negócio de bananas. Não se envolva." Sam assentiu como se concordasse, mas na verdade, ele obviamente não tinha nenhuma intenção de deixar esse plano seguir em frente. Os Estados Unidos podem ter um acordo com o presidente de Honduras, mas e se ele não fosse mais o presidente? Por mais louco que pareça, o plano de Sam era derrubar o governo de Honduras
e instalar um novo presidente que continuasse a honrar suas isenções fiscais e concessões. Ao fazer isso, Sam desafiava o John Pierpont Morgan e o governo dos Estados Unidos da América, mas era seu negócio que estava em jogo. Então, a primeira coisa que Sam fez foi incitar o povo hondurenho, mostrando a eles como os americanos iriam cobrar dinheiro sobre todas as importações e reivindicar a propriedade da ferrovia hondurenha. Sam contratou jornalistas para publicar matérias que assustaram e irritaram os hondurenhos com o acordo, culpando a liderança de Honduras por incompetência. A intenção era gerar tanta indignação que levasse ao apoio à troca de liderança. Depois, Sam procurou alguém melhor para governar o país. Ele encontrou a resposta em Manuel Bonilla, ex-presidente de Honduras, que já tinha amplo apoio no país. Sam se reuniu secretamente com Bonilla e prometeu ajudá-lo na reeleição em troca das concessões e isenções fiscais desejadas. Os dois homens se entenderam e fecharam um acordo. Em seguida, Sam começou a montar uma equipe de mercenários que seria liderada pelo braço direito de Bonilla, um cara chamado Lee Christmas. Sam investiu muito em recursos para derrubar o governo, como um navio de guerra de 160 pés da marinha e muitas armas e explosivos. Lee Christmas intensificou o recrutamento para o Exército de Libertação de Bonilla. Quando reuniram homens suficientes, o exército mercenário chegou a Honduras em setembro de 1910. Eles conquistaram várias cidades e recrutaram mais revolucionários, pois Sam havia gerado grande raiva contra o presidente de Honduras. A força rebelde deles crescia, exigindo a renúncia do presidente de Honduras. Aqui estava mais um golpe de genialidade de Sam. Disseram ao presidente que enviariam reforços caso não renunciasse, mas, na verdade, não tinham reforços. Eles estavam blefando, mas o presidente de Honduras achou que estava em desvantagem numérica e renunciou ao cargo de líder. Logo após, Bonilla assumiu como presidente de Honduras. O primeiro grande ato dele como presidente foi conceder a Sam todas as concessões pelos próximos 25 anos. Isso incluía a autorização para importar equipamentos sem impostos e construir todas as ferrovias e infraestrutura necessárias. Bonilla deu a Sam 25 mil acres de terra em Honduras para ele reivindicar futuramente. E Bonilla ainda deu a Sam um empréstimo de $500 mil para reembolsar todas as despesas que ele teve ao financiar essa revolução. Sam conseguiu tudo o que queria. Sem impostos, taxas e até terras de graça como retribuição pelo dinheiro gasto financiando o golpe. Sam agora controlava o presidente de Honduras. Depois, disseram que nenhum empresário americano jamais teve o destino de uma nação estrangeira tão completamente em suas mãos. Sam financiou e liderou sozinho um golpe em Honduras, colocando um novo presidente para reduzir o custo de seu negócio de bananas. E tudo isso significava que Sam agora tinha tudo o que precisava para derrubar a United Fruit. Durante anos, a United Fruit dominou o mercado de bananas. Eles possuíam uma grande frota de navios que levava bananas da América Central para diversos países. Com o tempo, alguns países da América Central passaram a depender da United Fruit também para a entrega de correspondências e cargas. Isso deu enorme poder à United Fruit. Por exemplo, se os países fizessem algo que a United Fruit não gostasse, ou se os trabalhadores tentassem entrar em greve por causa das condições brutais de trabalho, a United Fruit poderia interromper as entregas e paralisar completamente a economia deles. A United Fruit controlava toda a cadeia de suprimentos das bananas e dominava totalmente seus trabalhadores. Eles controlavam suas casas, lojas e transporte. Na verdade, a United Fruit muitas vezes não pagava seus trabalhadores em dinheiro de verdade, mas sim em vales que só podiam ser usados em lojas pertencentes à própria United Fruit. Eles pagavam salários muito baixos e ainda obrigavam os trabalhadores a gastar o pouco que recebiam nas lojas da própria United Fruit, recuperando assim todo o dinheiro. Em lugares como a Guatemala, a United Fruit se tornou a maior empresa do país e muitas vezes parecia mais um governo do que uma empresa. Eles controlavam quase todas as terras aráveis, dominavam políticos e eram chamados de o povo por influenciarem tudo na América Central, das pessoas à infraestrutura. Atualmente, República das Bananas se refere a um país instável que depende de uma exportação como bananas. O termo República das Bananas surgiu para definir países explorados economicamente por corporações dos Estados Unidos da América
como a Companhia de Frutas Unidas. Curiosamente, quando a Companhia de Frutas Unidas passou a controlar o fornecimento de bananas nesses países, precisou aumentar a demanda pela fruta. Eles precisavam fazer com que consumidores dos Estados Unidos da América e Reino Unido quisessem comprar muitas bananas, pois antes elas não eram tão populares. A Companhia de Frutas Unidas desenvolveu estratégias de marketing geniais. A Companhia de Frutas Unidas contratou agentes nos terminais de balsas dos Estados Unidos da América para entregar uma banana e dar boas-vindas a cada pessoa que chegava ao país. A ideia era que as pessoas associassem a banana aos Estados Unidos, mesmo que, na realidade, nenhuma banana fosse cultivada nos Estados Unidos da América. Depois, a Companhia de Frutas Unidas passou a criar o máximo de produtos com tema de banana. Havia farinha, pão e comida de bebê de banana para conquistar consumidores desde cedo. A Companhia de Frutas Unidas também pagou médicos para escreverem relatórios acadêmicos sobre como as bananas eram excelentes e nutritivas, e também lançou livros de receitas, todos utilizando bananas para aumentar ainda mais a demanda por elas. Eles até começaram uma enorme campanha publicitária incentivando as pessoas a adicionarem bananas ao cereal. Se alguém ainda faz isso hoje, provavelmente é por causa do marketing constante da Companhia de Frutas Unidas. Um dos esforços de marketing mais bem-sucedidos foi criar Miss Chiquita, que virou o rosto das bananas. As pessoas adoraram, e o que era fruta exótica virou alimento básico na dieta ocidental. A United Fruit criou uma imagem saudável e feliz das bananas, vindas de um paraíso tropical onde os trabalhadores supostamente gostavam do trabalho. Ninguém sabia das condições brutais em que essas bananas eram cultivadas, do tratamento dos trabalhadores e do passado sombrio da empresa. Mesmo assim, graças ao marketing da United Fruit, o negócio das bananas prosperava. Durante anos, a United Fruit dominou a indústria quase sem concorrência. Os concorrentes eram empresas menores, muitas vezes já controladas em parte pela United Fruit. Mas em 1910, pela primeira vez, um concorrente potencial de verdade estava surgindo. Shimel Fruit, o negócio de bananas, administrado por Sam. Quando Sam começou a vender bananas maduras, ninguém o levou a sério. Mas ao longo dos anos, Sam fez seu negócio crescer cada vez mais e estava se tornando cada vez mais bem-sucedido. Ele derrubou um governo em Honduras para obter melhores isenções fiscais. Então, era a hora da United Fruit levar Sam mais a sério. Com um novo líder em Honduras, graças a Sam, ele garantiu as isenções fiscais necessárias para expandir a Shimel Fruit. A United Fruit ainda detinha 10% da empresa e Sam queria mudar isso para ser independente. Sam achava que só a ligação com a United Fruit já prejudicava a reputação de sua marca. Anos antes, produtores de banana da Nicarágua boicotaram a United Fruit e impediram seus navios de navegar pelos rios do país. A United Fruit rompeu o bloqueio à força, foi brutal. Mas como a United Fruit possuía 10% da empresa de Sam, o negócio dele sofreu por associação. Então Sam estava ansioso para se separar deles completamente. Obviamente, a United Fruit não tinha interesse em vender suas ações. Eles sempre gostavam de manter algum controle sobre seus concorrentes. Em 1913, eles não tiveram escolha, após o Congresso propor um imposto sobre a banana. A United Fruit logo contratou vários lobistas para barrar o plano, mas a estratégia falhou. O Departamento de Justiça então abriu uma investigação sobre os negócios deles e concluiu que a forma como a United Fruit conspirava para manipular preços e como repetidamente esmagava ou comprava concorrentes era prova de que eles tinham o controle absoluto do mercado de bananas e, portanto, estavam violando a lei Antitrust Sherman. Durante a investigação, a United Fruit percebeu que precisava provar a existência de concorrência justa na indústria da banana, ou seria desmembrada e perderia sua dominância. E assim, uma das maneiras de fazer isso era vender de volta sua participação de 10% na Shimel Fruit para Sam. Assim, a United Fruit mostrava ao governo dos Estados Unidos da América: vejam, existe um concorrente real no nosso setor e não temos participação na empresa dele. Logo, não somos um monopólio na indústria da banana. Funcionou. A United Fruit vendeu seus 10% para Sam e o Departamento de Justiça não os acusou. No entanto, anos depois, quando Sam se tornou mais poderoso, analistas olhariam para esse momento como um grande erro da United Fruit,
por deixar Sam se tornar totalmente independente. Para Sam, foi uma ótima notícia. Agora ele controlava totalmente o Chimel Fruit. Embora isso significasse que ele e a United Fruit agora estavam em uma competição muito direta. Assim, o palco estava montado para a Guerra das Bananas. United Fruit versus Chimel Fruit. O povo contra Sam, o Homem Banana. Não, é importante ressaltar neste ponto que Sam ainda era realmente o cara pequeno. Claro, né, ele tinha tido muito sucesso, mas sua empresa ainda era muito menor. A United Fruit colhia 40 milhões de bananas por ano, a Chimel, 8 milhões. A United Fruit empregava 150 mil pessoas. A Chimel, 10 mil. A United Fruit tinha um capital de giro de 27 milhões, a Chimel tinha 3 milhões. Porém, em margem de lucro e eficiência, o negócio de Sam era claramente superior. O negócio dele era mais enxuto e eficiente, permitindo agir mais rápido. Enquanto a United Fruit se tornava burocrática e lenta, Sam inovava constantemente. Ele melhorou a drenagem e instalou irrigação aérea com aspersores. Ele amarrava as bananeiras ao bambu para proteger os caules e mantê-los retos. Ele fazia seus trabalhadores caminharem pelos campos e arrancarem as plantas raquíticas. Basicamente, Sam estava continuamente fazendo experimentos e, como resultado, desenvolveu uma enorme quantidade de estratégias únicas que resultaram em bananeiras com mais cachos. Ele produzia mais por acre com menos desperdício e aprimorou o cultivo de bananas. Sam ter atuado em todas as funções ajudou. Ele mesmo cultiva, colhe, administra o dinheiro, negocia acordos políticos, transporta e vende as bananas. Ele entendia completamente cada função e, como muitas vezes trabalhava ele mesmo na selva, conhecia bem o seu trabalho. A maioria deles respeitava Sam. Diferente da United Fruit, um conglomerado impessoal dos Estados Unidos da América, Sam reinvestia fortemente em seu próprio negócio. Ele era um pouco apostador. Enquanto outros lucravam com a empresa, ele buscava apenas crescimento. Depois de adquirir ainda mais terras em Honduras, ele começou a expandir para outros países, estabelecendo plantações de banana no México e na Nicarágua. Pela primeira vez, a United Fruit tinha um real concorrente e Sam parecia apreciar a disputa. Ele passou a demitir funcionários da United Fruit e afirmou a um entrevistador que gostava de provocar o monstro nos joelhos. No entanto, em 1915, as coisas ficaram ainda mais intensas entre essas duas empresas. O rio Útila marca a fronteira entre Honduras e Guatemala, servindo como zona de amortecimento. Ao norte, a United Fruit cultivava a terra. Ao sul, Sam e a Chimel Fruit. Era uma linha divisória que mantinha a paz. Mas lembra quando Sam liderou um golpe para remover o presidente de Honduras e colocar Manuel Bonilla no lugar? Como agradecimento, Bonilla prometeu a Sam 24.700 acres de terra para o futuro. E em 1915, Sam estava pronto para resgatar isso, e reivindicou um pedaço de terra na selva ao norte de Utila, terra que deveria ser a zona neutra que separava as duas empresas. Quando Sam disse que queria a terra, a United Fruit considerou isso um ato de guerra. A trégua terminou e as duas empresas disputaram toda a terra possível na região. As duas empresas começaram a se provocar. A United Fruit enviou agentes à noite para atravessar o rio, remover trilhos da ferrovia Chimel Fruit e cortar suas linhas de água. Sam então enviou seus próprios agentes para atravessar o rio e retaliar. As tensões entre as duas companhias de banana também serviam como uma espécie de proxy entre os dois países, Honduras e Guatemala, que também estavam em conflito. Então, basicamente, as tensões políticas e comerciais estavam muito altas. Em 1917, a Guerra das Bananas focava em 5.000 acres na fronteira norte do rio. As duas empresas de banana disputavam a terra, que no momento tinha dois donos legais diferentes. Então, mesmo que as duas empresas quisessem comprá-la, não estava claro quem era o verdadeiro proprietário. A United Fruit era uma empresa muito maior, com um exército de advogados. Então eles começaram a tentar descobrir quem era o verdadeiro dono da terra, para que a United Fruit pudesse comprá-la dessa pessoa. Enquanto isso, Sam teve uma ideia simples. Comprou a terra das duas pessoas que alegavam ser donas. Isso significava pagar duas vezes, mas enquanto a United Fruit gastava tempo e dinheiro com advogados, Sam já tinha conseguido a terra. Foi uma humilhação para a United Fruit, e Sam agora possuía mais terras ao norte do rio, que supostamente deveria ser território da United Fruit. Com a Cayamel atuando nos dois lados do rio, Sam precisava de uma ponte para transportar as bananas. Nessa época, o governo já tinha nova liderança.
e a United Fruit subornava mais que Sam. Então, seu pedido de construir a ponte foi negado. Como sempre, Sam achou um jeito de contornar isso. Ele construiu docas longas nas margens do rio e fez seus engenheiros criarem uma balsa flutuante que servia como ponte para transportar suas bananas. Era uma brecha, não era uma ponte de fato, mas funcionava como tal. Novamente, a United Fruit ficou furiosa. Eles responderam comprando milhares de acres nas terras altas de Honduras. A terra não era boa para bananas, por isso pareceu estranho. Mas então Sam percebeu que a terra tinha as nascentes dos rios que irrigavam a maioria de suas plantações. Se a United Fruit bloqueasse ou desviasse os rios, isso devastaria todas as plantações de banana de Sam rio abaixo, que dependiam dessa água. Como você pode ver, as tensões entre as duas empresas aumentavam há anos e a região parecia à beira de uma guerra. Sam começou a encher seus navios com armas e balas, o que preocupou muito o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Duas empresas americanas de frutas quase causaram uma guerra na região. Os Estados Unidos temiam que a guerra das bananas gerasse ódio contra eles na América Central e ameaçasse seus interesses. Diplomatas dos Estados Unidos da América intervieram e organizaram uma conferência de paz entre os líderes das duas empresas de frutas. Mais uma vez, Sam foi convocado a Washington. Após várias reuniões, concluiu-se que só uma fusão ou aquisição acabaria com a rivalidade entre United Fruit e Chimel Fruit. Se eles estivessem do mesmo lado em vez de serem inimigos, a paz seria restaurada. E assim, as negociações começaram. Havia, é claro, uma ironia bizarra no fato de que o governo dos Estados Unidos estava sugerindo isso. A única razão pela qual a United Fruit e a Chimel Fruit se tornaram inimigas em primeiro lugar foi porque os Estados Unidos estavam investigando a United Fruit por ser um monopólio. Mas agora o governo dos Estados Unidos queria que a United Fruit e a Chimel Fruit se unissem para trazer a paz. Juntos, controlariam 68% do mercado de bananas, a United Fruit detinha 54% e a Chimel 14% de participação. Mas os Estados Unidos obviamente acharam que ter uma empresa extremamente dominante era melhor do que duas empresas em guerra uma com a outra. No entanto, mesmo que o governo dos Estados Unidos quisesse que eles se fundissem, e a United Fruit provavelmente também quisesse, é provável que Sam tivesse dúvidas. Chimel Fruit era seu projeto de anos, e ele já tinha enfrentado o governo dos Estados Unidos da América antes, então por que não de novo? Desta vez parecia diferente. Sam, agora mais velho, tinha mais a perder. Além disso, tudo isso coincidiu com uma crise econômica em que os preços das ações de muitas empresas estavam despencando. Então, parecia um momento inteligente para se juntar a um gigante imparável como a United Fruit e sair enquanto seu negócio ainda estava no auge do valor. Em 1929, o acordo foi fechado. A Chimel Fruit se uniria à United Fruit, formando uma potência na indústria da banana. A United Fruit ficaria com todas as terras da Chimel e incorporaria os negócios de Sam ao seu império, por meio de uma troca de ações. Sam trocou suas ações da Chimel por 300 mil ações da United Fruit, então avaliadas em pouco mais de 30 milhões de dólares, mais de meio bilhão atualmente. Sam chegou à América sem nada, e agora era um dos homens mais ricos do país. O acordo tornou Sam o maior acionista da United Fruit, mas em troca ele aceitou se aposentar do comércio de bananas. Ele assinou uma cláusula de não concorrência, e a United Fruit deixou claro que Sam não teria nenhum envolvimento com a empresa. E para ser sincero, Sam provavelmente ficou muito feliz por não ter nenhum envolvimento no que aconteceu depois. Em 1928, trabalhadores da United Fruit na Colômbia se revoltaram contra as condições brutais e entraram em greve. Milhares de trabalhadores protestaram nas ruas com exigências consideradas razoáveis. Uma melhoria nas condições de trabalho, uma jornada de 6 dias por semana, em vez de trabalhar 7 dias por semana, e eles queriam ser pagos em dinheiro de verdade, em vez de cupons de alimentação. Como esperado, a United Fruit rejeitou as exigências dos trabalhadores e não quis ceder. A empresa pediu ajuda ao governo dos Estados Unidos da América, alegando que a situação na Colômbia estava fora de controle e que a greve poderia iniciar uma revolta comunista, o que não era verdade. Era literalmente apenas trabalhadores querendo condições de trabalho mais justas,
Mas o governo dos Estados Unidos basicamente disse ao governo colombiano: é melhor vocês controlarem isso, ou então nós vamos intervir. Os Estados Unidos da América pressionaram muito a Colômbia para resolver isso. Agora, a Colômbia certamente não queria ficar do lado errado dos Estados Unidos ou correr o risco de os Estados Unidos da América enviarem tropas para lá, então o governo colombiano decidiu tomar uma atitude muito drástica. Os grevistas na Colômbia foram convocados para uma reunião e acreditaram que, enfim, suas reivindicações seriam ouvidas. Mas era uma armadilha. Quando os trabalhadores chegaram, perceberam que estavam cercados por soldados colombianos com ordens de resolver o problema. As instruções específicas deles diziam para não poupar munição ao reprimir a greve. E de fato, o exército colombiano abriu fogo contra os trabalhadores em greve. Foi um banho de sangue, massacre com até 2.000 mortos. Não sabemos o número exato, pois a maioria dos corpos foi removida e enterrada antes do amanhecer. Só temos o registro de um despacho da Embaixada dos Estados Unidos da América na Colômbia ao secretário de Estado em 16 de janeiro de 1929. Dizia: tenho a honra de informar que o representante da Companhia de Frutas Unidas me disse ontem que o número total de grevistas mortos pelo exército colombiano ultrapassou 1.000. Como pode ver, o massacre foi relatado como sucesso, não tragédia, pois na época foi justificado para impedir revolucionários comunistas. Só anos depois a verdade brutal ficaria clara. A realidade era que homens, mulheres e crianças foram massacrados a sangue frio pelo exército colombiano, simplesmente porque uma empresa americana de bananas não queria melhorar o salário de seus trabalhadores. Um congressista admitiu que o exército agiu sob ordens da United Fruit Company. O poder deles na região era imenso e o massacre das bananas não foi a primeira nem a última vez que a empresa teve sangue nas mãos. Sam tentava aproveitar a aposentadoria, mas não era tão fácil quanto parecia. Após uma vida de trabalho contínuo, ficar sem nada para fazer foi um choque. No entanto, por alguns anos, Sam realmente ficou fora do mundo dos negócios. Mas ele não pôde deixar de notar que seus cheques de dividendos da United Fruit estavam ficando cada vez menores. Em 1928, a United Fruit lucrou 45 milhões de dólares. Em 1932, caiu 85%, restando só 6 milhões. Isso ocorreu principalmente devido à depressão após o crash de 1929, à baixa demanda e ao aumento do descontentamento dos trabalhadores. Lucros menores geravam menos investimento no cultivo de bananas, levando a lucros ainda menores. E em pouco tempo, a United Fruit ficou presa em uma espiral descendente mortal, na qual a cada ano seus lucros diminuíam. Isso foi uma notícia desastrosa para Sam, já que toda a sua riqueza estava investida em ações da United Fruit. Após a fusão com a United Fruit, as ações valiam mais de 100 dólares, mas alguns anos depois caíram para cerca de 10 dólares. Sua fortuna de 30 milhões de dólares caiu para menos de 3 milhões, dificultando aproveitar a aposentadoria diante dessa perda. Então, Sam fez o que sempre fez. Foi trabalhar. Ele começou a se reunir com pessoas do ramo de bananas. Desde os capitães dos navios até os vendedores de frutas, ele queria entender exatamente o que estava dando errado. E rapidamente ficou claro que havia inúmeros erros que a United Fruit estava cometendo. Um dos exemplos mais flagrantes era que os capitães que navegavam com os navios da América Central para transportar as bananas tinham sido instruídos a aliviar o acelerador e viajar em uma velocidade muito mais lenta para economizar combustível. Mas Sam rapidamente percebeu que o dinheiro que eles economizavam com combustível era perdido por todo o dinheiro que perdiam com os navios levando vários dias extras para chegar, pois nesse tempo mais bananas amadureciam demais e assim não podiam ser vendidas. Eles estavam literalmente perdendo mais dinheiro do que economizavam e atrasando tudo sem motivo algum. Sam resolveu escrever para a sede da United Fruit, relatando os problemas encontrados e sugerindo soluções. Mesmo assim, a United Fruit não respondeu à carta dele. Compraram a Chayamel Fruit para se livrar de Sam, então ele não deveria mais se envolver. Mas Sam não desistiu. Em junho de 1932, foi a uma reunião do conselho e expôs suas frustrações, ressaltando que só queria ajudar. De novo, a diretoria da United Fruit rejeitou Sam, achando-o meio maluco e querendo que ele ficasse fora do caminho. Sam estava irritado, sentindo-se menosprezado e não levado a sério na reunião.
Sam resolveu falar com outros grandes acionistas da United Fruit sobre a situação. Ele mostrou os dados para eles e explicou tudo o que achava que a atual equipe de gestão da United Fruit estava fazendo de errado. Ele disse aos acionistas que, se o conselho não agisse logo, a empresa poderia sair do mercado. Muitos acionistas concordaram com as preocupações de Sam. Sam agendou uma reunião com a equipe executiva da United Fruit em 1933. Desta vez, ele trouxe uma apresentação aos líderes da United Fruit, explicando as mudanças que considerava essenciais para salvar a empresa. Sam ainda tinha forte sotaque russo e não estava habituado a esse tipo de apresentação, mas explicou suas ideias com paixão. Ao terminar, um executivo disse: "Infelizmente, Sr. Zamari, não entendo nada do que diz." Os outros executivos começaram a rir dele e assim Sam saiu da sala furioso. O conselho deve ter achado que Sam tinha desistido e estava saindo. Mas Sam voltou com uma bolsa cheia de votos por procuração de outros acionistas. Sam jogou os votos por procuração na mesa e disse: "Você está demitido. Entendeu, Sr. Presidente?" Quando Sam se reunia com os acionistas da United Fruit, não só apresentava ideias, mas também conquistava apoio. Muitos deles deram uma procuração para o Sam, para que ele pudesse votar em nome deles. E, somando com suas próprias ações, Sam agora tinha o controle de mais de 50% das ações, com direito a voto da United Fruit, e assim ele tinha o poder de literalmente demitir o conselho e assumir o controle da empresa a ele mesmo. Sam disse: "Senhores, vocês já bagunçaram isso por tempo demais, agora vou organizar tudo." O silêncio tomou conta da sala. Todos os executivos que momentos antes estavam rindo dele e dizendo que não conseguiam entendê-lo, agora começaram a perceber a situação. A United Fruit comprou a empresa de Sam e o fez assinar uma cláusula de não concorrência para impedir que ele trabalhasse em empresas rivais. Nunca pensaram que ele controlaria a própria United Fruit? Sam demitiu a maioria do conselho e se tornou diretor-gerente das operações da United Fruit. Depois ele ainda virou presidente. Era até engraçado, Sam já devia estar aposentado. Em vez disso, ele acabou se tornando o líder da United Fruit, essa gigantesca organização global que dominava o mercado de bananas. Sam começou como humilde vendedor de frutas, vendendo bananas maduras, e acabou se tornando o chefão, o rei da banana. Como resultado, ele também se tornou um dos homens mais poderosos da América. Com Sam agora liderando a United Fruit, havia definitivamente mais otimismo em relação às perspectivas da empresa. No comércio de bananas, muitos conheciam Sam da época da Chalmers Fruit e confiavam que ele resolveria seus problemas. Muitos temiam ser tarde demais. A United Fruit tinha todos os tipos de problemas, desde dívidas até baixa moral dos trabalhadores, processos ineficientes e, é claro, o preço das ações em queda. No entanto, quando Sam apareceu para a primeira reunião com o novo conselho que ele contratou, ele simplesmente disse: "Estou pronto para trabalhar." Esse sempre foi o estilo dele. Direto ao ponto, vamos fazer isso. Normalmente, se alguém assume o comando de uma empresa, você pode esperar que essa pessoa passe a maior parte do tempo na sede da empresa. Mas Sam imediatamente caiu na estrada, visitando todos os países onde a United Fruit tinha plantações e portos, porque ele queria ficar perto da ação, conversar com os homens da banana que trabalhavam nos campos. Sua primeira grande mudança foi dar mais poder aos homens das cidades das bananas. Eles compreendiam a situação melhor que os funcionários corporativos nos Estados Unidos. Sam explicou: "Percebi que o maior erro da United Fruit foi achar que podia comandar suas operações em vários países tropicais de um escritório em Boston. A administração tentou instruir cada executivo em todos os países sobre o que e como fazer. Os executivos locais eram vistos só como mensageiros, mas eu mudei totalmente isso." Sam também achava que a empresa estava cheia de bajuladores. A United Fruit gostava sim, mas Sam trocou todos, demitindo 25% dos funcionários. Outro problema era que a United Fruit frequentemente tinha navios meio vazios com mercadorias. Sam vendeu alguns navios e alugou espaço nos restantes. Dessa forma, toda vez que um navio da United Fruit partia, ele estava completamente cheio, sem espaço desperdiçado. Sam notou que a United Fruit era muito dependente das bananas e passou a investir em outros produtos, como cana-de-açúcar e abacaxis. Sam economizou milhões em impostos ao reavaliar o valor das terras e máquinas da United Fruit. Poucas semanas após Sam assumir o comando, o preço das ações subiu de cerca de 10 para 26 dólares. Muito disso era resultado do otimismo e energia de Sam.
Ele estava tomando decisões rápidas, contratando e demitindo em alta velocidade e implementando novos planos e políticas. Ele aplicava os princípios usados na Chimel Fruit, eliminando desperdício e burocracia, e parecia funcionar. Fale o que quiser da Samsung, mas o homem sabia gerir um negócio de bananas. No entanto, enquanto Sam estava fazendo grandes progressos em reverter a situação da empresa, havia alguns problemas sérios surgindo que nem mesmo Sam conseguia resolver. Hora de uma breve lição. Bananas, tecnicamente, não crescem em árvores. Botanicamente, a bananeira é uma erva e a banana uma baga. Para complicar, morangos e amoras não são bagas. Sei que o que disse parece ridículo, mas você terá que pesquisar no Google. Agora, quando a maioria de nós pensa em uma banana, provavelmente todos imaginamos algo assim. Mas, na verdade, existem mais de 1000 tipos diferentes de bananas. A que todos conhecemos hoje se chama Cavendish. Também há bananas vermelhas, bananas maçã e a banana azul java, que lembra sorvete. Mas aqui vem a reviravolta. Até os anos 1950, a banana mais popular vendida pela United Fruit e Sam era a Gros Michel, também chamada de Big Mike. Ela era bastante parecida com o tipo Cavendish que todos conhecemos hoje, só que um pouco mais doce e cremosa, então muita gente acha que ela tinha um sabor ainda melhor. A banana Big Mike também tinha uma casca mais grossa, o que a tornava menos propensa a machucar durante o transporte. Então, era perfeita para empresas como a United Fruit, pois era mais fácil de transportar. Então, se todo mundo costumava comprar e vender a Big Mike, por que mudamos para a variedade Cavendish de banana? Não tivemos escolha, pois as bananas crescem de forma que são geneticamente idênticas, sendo basicamente clones. Isso é ótimo para o controle de qualidade, pois todas as bananas ficam praticamente iguais. A pouca variação genética faz com que uma doença possa se espalhar e eliminar facilmente toda a plantação de bananas. Foi exatamente isso que ocorreu com a Big Mike. Agora, desde o início dos anos 1900, as empresas de banana já lidavam com doenças nas plantações de banana. Por exemplo, a doença de sigatoca se espalhava rápido, pois os patógenos eram levados nos sapatos dos trabalhadores entre plantações de banana. O fungo deixava toda a plantação preta com aparência assustadora e tornando-a inutilizável. A United Fruit costumava achar mais fácil simplesmente abandonar toda a plantação quando isso acontecia, o que deixava os trabalhadores dessas áreas desempregados. A United Fruit derrubava mais floresta e abria novas plantações em outros locais. Na década de 1930, sob comando de Sam na United Fruit, a doença já dizimara plantações de banana, e ele encarregou os cientistas de buscar uma solução. Em poucos anos, criaram um veneno eficaz contra a doença, mas testado em poucas pessoas e sem riscos conhecidos. Sam sempre foi alguém que agia rápido, então ele ordenou que milhares de hectares fossem pulverizados com esse novo veneno, para tentar impedir que a doença de sigatoca destruísse todas as bananas deles. E de fato, parecia funcionar. Mas houve consequências inesperadas. Quando o vento soprava, a mistura era levada para a cidade local onde todos os trabalhadores ficavam. Alguns desses trabalhadores começaram a perder o olfato. Logo tudo começou a ter um gosto estranho e eles começaram a se sentir mal. Depois de alguns meses, a pele deles começou a adquirir um tom azulado. Alguns nunca mais conseguiriam aproveitar a comida e outros morreram. Com o tempo, porém, à medida que os cientistas desenvolveram ainda mais o tratamento, a sigatoca foi finalmente controlada e medidas de segurança foram implementadas. Mas o principal problema continuava. As bananas eram muito vulneráveis a doenças e era só questão de tempo até aparecer uma que não pudessem controlar. Ao contrário da sigatoca, que destruía as plantas, a doença do Panamá destruía o solo. Ela vive no solo e pode, na verdade, permanecer assintomática por anos. Mas então, de repente, atacar em todos os lugares, destruindo hectares e hectares de uma só vez. Ao perceber a gravidade da doença do Panamá, Sam começou a comprar o máximo de terras de selva, chegando a centenas de milhares de hectares. Em 1940, a United Fruit Company tinha mais da metade das terras privadas em Honduras, mas cultivava menos de 10%. A ideia era que, quando uma plantação fosse atacada pela doença do Panamá, eles simplesmente mudariam para outro pedaço de selva e começariam tudo de novo lá.
Mas isso era claramente apenas um plano de curto prazo. Sem uma cura conhecida para a doença do Panamá, eventualmente a indústria da banana teria que aceitar que a banana Big Mike era muito vulnerável à doença do Panamá e que teriam que encontrar uma nova variedade de banana para vender no lugar dela. Por isso mudaram para o tipo Cavendish, resistente à doença do Panamá no início. Infelizmente, nos últimos anos, uma nova cepa da doença do Panamá surgiu, que também pode acabar com as bananas Cavendish. A Colômbia declarou emergência nacional em 2019 após confirmar a doença do Panamá. Até hoje, a indústria da banana enfrenta ameaça séria, como Sam nos anos 1930 deve ter sido frustrante para ele. Assumiu a United Fruit, reverteu a situação e aumentou os lucros, mas depois a doença tentou destruir tudo. Mas enquanto Sam estava ocupado se preocupando com a doença do Panamá, de repente surgiu um problema ainda mais urgente: Adolf Hitler. Com a Segunda Guerra Mundial em 1939, o governo britânico proibiu embarques de bananas para o país e colônias, visando economizar dinheiro e recursos, já que eram consideradas luxo. O Reino Unido era 20% do mercado da United Fruit, que sumiu de repente. Após o ataque japonês a Pearl Harbor, os Estados Unidos da América passaram a restringir importações de banana. E para piorar ainda mais a situação para Sam, ambos os países começaram a confiscar alguns dos navios que pertenciam à United Fruit, parte da sua Great White Fleet, e os transformaram em navios de guerra e transportes de tropas para suas marinhas. Navios não confiscados pelos governos para a guerra foram atacados mesmo assim. Como todos pareciam iguais, os soldados inimigos atacaram o navio mesmo só transportando bananas. Então, basicamente, quando a United Fruit tentava transportar bananas para países que não haviam bloqueado suas entregas, os navios às vezes eram atacados, colocando todos os seus trabalhadores e produtos em risco. Ao final da guerra, a United Fruit teria perdido 19 navios. Apesar dos esforços de Sam nos anos anteriores para colocar a United Fruit de volta nos trilhos, não havia nada que ele pudesse fazer em relação aos desafios brutais causados pela guerra. Preços da gasolina e seguros subiram enquanto demanda e lucros caíram. A United Fruit tinha muitas bananas crescendo na América Central, mas Sam não conseguia enviá-las, e elas começaram a apodrecer. No entanto, para seu crédito, Sam nunca pareceu reclamar. Em vez disso, ele procurou uma solução para manter o negócio funcionando. Sam pensou que, como não vendia muitas bananas, buscaria outro produto para vender. A United Fruit já possuía hectares de cana-de-açúcar, mas Sam quis buscar outras culturas para suas plantações. Culturas vistas como necessidades, não luxos, permitiriam aos países importar sem limites. Sam montou uma equipe para buscar plantas de outros lugares e listar novas culturas para cultivar. Quando sua equipe voltou, Sam passou a cultivar novas coisas como cânhamo e óleo de palma. Sam se concentrou especialmente em tudo o que pudesse ser útil para o esforço de guerra. Por exemplo, o cânhamo poderia ser usado para fazer corda. Durante a guerra, Sam tinha muitos milhares de acres cultivando uma grande variedade de plantas e frutas diferentes. Apesar da queda nas vendas de banana devido às restrições, a expansão de Sam para outras culturas abriu novos mercados para eles. E essa inovação ajudou a United Fruit a sobreviver à guerra. Apesar de seu negócio ter sobrevivido, Sam ainda enfrentou tragédias com a guerra. Em 7 de janeiro de 1943, o filho de Sam morreu na guerra ao colidir seu avião com uma montanha durante uma missão de reconhecimento na África. O filho de Sam servia no exterior e tinha 31 anos. Após a trágica perda de seu filho, Sam fez o que sempre fazia e se dedicou totalmente ao trabalho. Quem o conheceu depois dizia que, após a morte do filho Sam, o homem da banana nunca mais foi o mesmo. Em 1947, a Guatemala aprovou lei permitindo sindicalização de trabalhadores das plantações de banana. Antes, a United Fruit reprimia greves com violência, mas agora líderes sindicais podiam se organizar nas plantações. A United Fruit protestou contra a nova lei e ameaçou retirar suas operações da Guatemala. No fim, eles não cumpriram a ameaça e os negócios seguiram normalmente.
ficou claro que a Guatemala buscava ampliar reformas trabalhistas, ameaçando o modelo da United Fruit, que dependia de mão de obra barata. A situação da United Fruit piorou quando Arbenz virou presidente da Guatemala. Ele era muito mais enérgico do que seu antecessor e imediatamente confrontou a United Fruit. Um ministro do governo de Arbenz declarou: "Todas as conquistas da United Fruit Company ocorreram às custas do empobrecimento do país. A United Fruit Company é o maior obstáculo ao progresso da Guatemala." O povo da Guatemala ficou feliz com a decisão do governo de enfrentar a United Fruit, pois havia muita insatisfação pelo poder, terras e isenções fiscais da empresa, enquanto os cidadãos sofriam com baixos salários e condições ruins. E logo mais políticas foram introduzidas. Em junho de 1952, Arbenz assinou o Decreto 900, permitindo ao governo retomar terras privadas improdutivas. O decreto valia apenas para fazendas acima de 670 acres, e só havia um grande proprietário de terras improdutivas, a United Fruit. A política era para eles. Arbenz queria pegar parte das terras que a United Fruit possuía e não estava usando e redistribuí-las para o povo, devolvendo-as às mãos dos cidadãos guatemaltecos pobres que estavam passando dificuldades. Arbenz afirmou que pagariam 627.572 dólares americanos a United Fruit pelas terras, valor declarado pela própria empresa no imposto. Arbenz dizia: "Vamos pagar o valor que vocês declararam para essa terra." No entanto, a United Fruit não ficou nem um pouco satisfeita com isso, pois na verdade, eles achavam que a terra valia muito mais, dezenas de milhões de dólares. A United Fruit subestimou o valor da terra para pagar menos impostos e agora isso a prejudicava. É claro que a United Fruit não ia simplesmente ficar de braços cruzados e deixar esse novo líder na Guatemala fazer o que quisesse. Como sabemos, se as companhias de banana não gostam do líder de um país, elas o trocam. Como muitos guatemaltecos apoiavam Arbenz, a United Fruit sabia que precisaria de ajuda. A United Fruit acusou o governo dos Estados Unidos da América de que Arbenz era comunista. Foi na Guerra Fria, quando só mencionar o comunismo já causava histeria. Arbenz nunca afirmou ligação com o Partido Comunista, e a maioria dos historiadores concorda que ele não era comunista. No entanto, a United Fruit iniciou uma campanha midiática implacável para convencer a todos de que ele era comunista e uma ameaça para a América. A United Fruit financiou o livro Relatório sobre a Guatemala, que afirmava que Arbenz era controlado por Moscou. A United Fruit então distribuiu esse livro para todos os membros do Congresso dos Estados Unidos da América. A United Fruit contratou um especialista em relações públicas para convencer os americanos de uma ameaça comunista na Guatemala. Esse especialista em relações públicas usava suas conexões na mídia para plantar histórias e reportagens falsas. Depois, ele até se gabou de como era fácil manipular as pessoas. A United Fruit chegou a produzir o filme Por que o Kremlin Odeia Bananas. A United Fruit gastou muito para convencer que o governo da Guatemala e Arbenz deviam ser derrubados. Logo, a CIA iniciou a Operação PB Success para eliminar Arbenz, derrubar seu governo e instalar um novo líder na Guatemala. Para ser sincero, não foi difícil convencer os Estados Unidos a se envolverem, pois a United Fruit tinha fortes conexões no governo americano. Muitos tomadores de decisão do governo tinham ações da United Fruit. Sam sempre soube que, se unisse os interesses de sua empresa aos dos principais oficiais do governo dos Estados Unidos da América, teria o apoio americano. E é por isso que toda a questão não foi apresentada como Arbenz está prejudicando os lucros da United Fruit. Isso foi transformado na narrativa de que Arbenz era uma ameaça para a América. Logo, a distância entre United Fruit e CIA quase desapareceu. Compartilhavam funcionários, e a United Fruit fornecia à CIA homens, armas e dinheiro. A CIA intensificou a retórica de que Arbenz liderava um regime comunista radical, representando grave perigo aos guatemaltecos, tentando criar medo no país e minar sua presidência. Notícias falsas foram espalhadas para incentivar a oposição ao presidente. A CIA então recrutou uma força rebelde composta por exilados e dissidentes guatemaltecos e forneceu a eles dinheiro, armas, treinamento e orientação estratégica sobre como poderiam lançar uma campanha militar para derrubar Arbenz. Em 1954, o Exército de Libertação, com apoio da CIA, atacou o governo de Arbenz.
Além de enviar pilotos, armas e bombas, os Estados Unidos da América também usaram guerra psicológica para assustar Arbenz e aliados. Alto-falantes ocultos transmitiam sons de tiros e explosões, e reportagens falsas afirmavam que o povo guatemalteco queria a renúncia de Arbenz. Eles também contrataram jornalistas guatemaltecos exilados para divulgar informações falsas sobre o tamanho do exército rebelde. Durante o ataque, Arbenz foi ao rádio perguntar em nome de quem cometiam tais atos bárbaros. Usaram o anticomunismo como pretexto, mas a verdade é outra. A verdade está nos interesses financeiros da companhia de frutas. Arbenz disse depois: "Nosso único crime foi aprovar uma reforma agrária que prejudicou a United Fruit Company." Arbenz sabia que a United Fruit estava por trás, mas não podia fazer nada. O exército rebelde chegou a Guatemala em barcos e trens da United Fruit e atacou, sem muita resistência. Os guatemaltecos não queriam guerra, e a pressão psicológica dos Estados Unidos da América fez Arbenz acreditar que não tinha como vencer. Arbenz renunciou, fugiu do país e depois foi encontrado morto em uma banheira. Um novo líder assumiu, mais alinhado aos interesses americanos que a United Fruit Company. Muitos daqueles que apoiaram Arbenz de perto foram presos ou mortos. Organizadores trabalhistas que tentaram sindicalizar plantações da United Fruit foram encontrados mortos. Um estado policial brutal foi imposto, com partidos e sindicatos abolidos, livros proibidos e trabalhadores da United Fruit sem direito à negociação coletiva. O incidente resultou em décadas de agitação civil na Guatemala, com ditadores sucessivos no poder e diversos abusos de direitos humanos e desigualdades. Em 1955, todas as terras tomadas da United Fruit foram devolvidas. Tecnicamente, foi uma vitória absolutamente enorme para a United Fruit. Eles haviam se livrado completamente do líder guatemalteco que estava causando os problemas e o substituíram por alguém que fazia exatamente o que eles queriam. Porém, a United Fruit logo percebeu que o incidente havia atraído atenção demais para si. As pessoas começaram a perguntar: será que Arbenz era realmente uma ameaça tão grande assim? Havia alguma prova de que a União Soviética estava realmente envolvida ou de que Arbenz era mesmo comunista? Ou será que tudo isso era, na verdade, mais sobre os interesses da United Fruit Company? Logo, a United Fruit percebeu que o incidente saiu pela culatra. Primeiramente, havia um novo nível de hostilidade em relação à empresa por parte do povo da Guatemala. Mas, em segundo lugar, à medida que os detalhes do que havia acontecido se tornaram públicos nos Estados Unidos, o governo de Eisenhower recebeu muitas críticas. Foi revelado que muitos dos funcionários do governo envolvidos já haviam trabalhado para a United Fruit ou tinham ligações próximas com a empresa. O governo dos Estados Unidos precisava se afastar da United Fruit. Poucos dias depois, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América processou a United Fruit por violar leis antitrust. O governo disse que o momento foi apenas uma coincidência, mas para a maioria das pessoas parecia bem óbvio que o governo dos Estados Unidos estava atacando publicamente a United Fruit para se distanciar da empresa. Antes pensava-se que a United Fruit usou a CIA, mas agora parecia que a CIA usou a United Fruit. Eles usaram o dinheiro e os navios da empresa para lutar essa batalha da Guerra Fria, mas assim que enfrentaram alguma reação negativa por causa disso, o governo imediatamente jogou a United Fruit aos leões com esse processo antitrust. Em 1958, a United Fruit foi obrigada a vender 33% de seus campos a uma empresa independente para ter concorrência real. E isso marcou o começo do fim para a United Fruit. Sam deixou a United Fruit em 1951 e, ao se aposentar, vendeu todas as ações para um corte definitivo, mas também por vontade própria. Sentia que seu dinheiro estava seguro e estava certo. Após a saída definitiva de Sam, a empresa teve mais dificuldades e seguiu em declínio constante. Nos últimos anos, Sam doou grande parte da fortuna, construiu hospitais, estradas e buscou um legado mais positivo. Sam sabia que muitos danos já tinham ocorrido. Ele até admitiu: "Me sinto culpado por algumas coisas que fizemos. Só nos importavam os dividendos." Sam Zamuri morreu de Parkinson aos 84 anos. Após a partida de Sam, o declínio da United Fruit se acelerou. Em 1959,
Fidel Castro nacionalizou as plantações e edifícios da United Fruit em Cuba, causando perdas de cerca de 60 milhões de dólares à empresa. A United Fruit mantinha seu padrão quando discordava de ações de governos estrangeiros. Eles se aliaram à CIA, forneceram navios e tentaram iniciar uma revolta para derrubar Castro. Isso ficou conhecido como invasão da Baía dos Porcos, mas foi mal planejado e fracassou. 114 homens morreram, 1.200 foram presos, a United Fruit perdeu seus navios e, anos depois, seria expulsa da região. A United Fruit já foi uma força imparável, controlando países inteiros como marionetista. O povo com seus tentáculos envolvendo todos e tudo. Agora, a empresa estava fraca e ineficiente. Os lucros caíam drasticamente, líderes poderosos partiram e a marca estava com péssima imagem pública. A United Fruit enfrentava grandes problemas com a doença do Panamá, que seguia se espalhando rapidamente entre suas bananas. Nos anos 1960, a banana Big Mike, seu principal produto, quase foi extinta. Enquanto isso, uma outra empresa chamada Standard Fruit acabou ultrapassando a United Fruit como líder de mercado, pois começou a vender a banana Cavendish, que não era afetada pela doença do Panamá. Pela primeira vez, a United Fruit perdeu sua dominância no mercado de bananas e parecia sem direção. Nos anos seguintes, a United Fruit foi vendida diversas vezes para donos que tentaram salvar o negócio, mas falharam em sua maioria. Para se distanciar do passado e recomeçar, um dos novos donos mudou o nome da empresa para Chiquita. Se sua marca foi ligada a massacres e guerras, faz sentido fazer um rebranding. Mais escândalos viriam ainda. Nos anos 70, o presidente Eli Black se jogou de um arranha-céu em Nova York após a exposição de corrupção e subornos que ele autorizou para a United Fruit pagar menos impostos. Até recentemente, a empresa enfrentou controvérsias. Em 2007, a empresa foi multada em 25 milhões de dólares americanos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América por pagar uma organização terrorista na Colômbia. Esta empresa sempre esteve envolvida em controvérsias. Mas, embora a empresa ainda exista hoje, seus dias de domínio já ficaram para trás. Com esses vídeos de negócios que eu faço, eu realmente tento apresentá-los como uma espécie de narrador imparcial. Procuro contar histórias interessantes baseadas em fatos, sem incluir meus preconceitos ou opiniões. No final, só queria acrescentar algumas reflexões. Se você viu as partes 1 e 2, espero que tenha achado a história de Sam, o homem da banana, tão interessante quanto eu. Pouco conhecida, mas para mim é incrível pensar que tanta loucura ocorreu apenas por causa de bananas. Quero dizer, literalmente essas empresas de frutas estavam moldando a geopolítica. Adoro a ideia desse cara começando do zero, só com uma ideia simples de vender bananas, sem sofisticação, apenas um produto. E então, ao assumir riscos e inovar, isso só vai crescendo cada vez mais. Gosto dessa história porque ela mostra o melhor e o pior dos negócios, do capitalismo e da natureza humana. Obviamente, há muitas lições aqui, como o fato de Sam inicialmente pegar algo que todos os outros consideravam lixo e encontrar uma maneira de transformar isso em um negócio próspero. Mas também há percepções claramente assustadoras aqui sobre o quão poderosos os negócios podem se tornar e os acordos obscuros que acontecem nos bastidores. E uma coisa que quero enfatizar é que acho tentador separar Sam de algumas das ações da United Fruit. Porque sabemos que ele começa de origens tão humildes, não sei você, mas eu, na maior parte da história, me peguei torcendo por ele, já que ele era o azarão enfrentando a United Fruit. Mas a verdadeira realidade é bem mais sombria. Mais tarde, Sam liderou a United Fruit por anos, período marcado por muitos acontecimentos terríveis. Antes de Sam liderar a United Fruit, sua Chayamel Fruit já cometia muitas atrocidades. Acho que, de certa forma, essa história se parece um pouco com Breaking Bad. Para começar, Sam é esse tipo de cara reservado, só tentando ganhar o dinheiro que precisa. Mas com o tempo, ele passa a gostar do poder e acaba querendo cada vez mais, fazendo o que for preciso para vencer, não importa quem saia machucado. Esta é a história de como Sam, simples vendedor de frutas, virou o rei da banana. Como ele virou esse empresário implacável que causou tantos danos buscando mais dinheiro e poder,
Ouvimos sobre pessoas que fazem de tudo pelos negócios, mas quantas realmente derrubam um governo só para eleger um presidente que as isente de impostos? Meu objetivo com este canal sempre foi mostrar como o mundo dos negócios é fascinante. Acho que às vezes pode haver um estigma de que negócios e finanças são um pouco entediantes, mas sinceramente, a forma como esses impérios são construídos e destruídos, a maneira como as empresas tentam superar ou derrubar umas às outras, eu acho isso realmente interessante. E por isso, minha intenção com a Magnates Media é simplesmente apresentar essas histórias de uma forma que, espero, seja bastante agradável. Então, se você quiser mais mini-filmes de negócios como este, por favor, considere se inscrever e ativar o sininho de notificações. Por fim, quero agradecer imensamente ao livro O Peixe que Comeu a Baleia, que foi a principal inspiração para este vídeo. Normalmente, eu uso centenas de fontes diferentes ao escrever esses vídeos, mas neste caso, este livro em particular foi uma grande inspiração para o vídeo. Então eu recomendo que você dê uma olhada nele se quiser saber mais. Os livros Bananas como a United Fruit Company Moldou o Mundo e Banana, o Destino da Fruta que Mudou o Mundo são ótimas leituras sobre a indústria da banana. Ou, se você quiser outra história de ascensão com uma reviravolta sombria, confira a incrível história de André Carnegie clicando na miniatura na tela. Tudo o que me resta dizer agora é obrigado por assistir, você é uma lenda. E eu te vejo no próximo vídeo em apenas um segundo.